Tá escancarado para todo mundo que o Sport precisa desesperadamente de um zagueiro canhoto, de um lateral direito. Biel Fonseca já está contratado. O Sport precisa de um goleiro ou para chegar como titular absoluto ou para chegar para compor elenco. Ser banco de Thiago Couto. Precisaria também contratar um lateral esquerdo. Talvez também é interessante contratar um primeiro volante. Porque será que Zé Lucas vai continuar? Eu acho que não vai continuar, não. Tá em negociações para sair. Então, assim, o Sport precisa ali em média de 4 a 6 contratações. E tudo isso o Roger confirmou na coletiva pós-jogo. Ele confirmou que Biel Fonseca já está contratado pelo Sport e vai chegar ao término do Campeonato Catarinense. E ele confirmou que o Sport está indo atrás de 4 a 6 contratações. Então, assim, a informação atualizada é essa aqui para vocês. Vitória e Sport fizeram aí uma negociação, né, envolvendo Zé Marcos, Claudinho e Thiago Couto. Conforme divulgamos, Zé Marcos está de saída para o Sport, bem como o lateral direito Claudinho. O Arena Rubro-Negra divulgou que o Vitória irá ceder os dois atletas ao Sport em troca da quitação da dívida que encontra-se em aberto no valor de 1,2 milhão de reais por Thiago Couto. O empréstimo será de 1 ano e o Vitória arcará com a maior parte dos vencimentos dos dois atletas. Segundo a informação publicada pelo pessoal da Arena Rubro-Negra, o Vitória vai pagar cerca de 60% a 70% dos salários de Zé Marcos e de Claudinho. O Sport automaticamente vai pagar ali cerca de 30% a 40%. Em troca disso, meio que vai abater aquela dívida de 1,2 milhão de reais que o Vitória ainda tem com o Thiago Couto, tá? Meus amigos, lógico que Thiago Couto vai continuar aqui, né, gente? Bom deixar bem claro isso. Meus amigos, é o seguinte. Mais uma vez, 2 lacunas serão cumpridas e com certa qualidade, trazendo competitividade ainda mais para o elenco do Sport daqui para metade da Série B. Por que eu estou falando daqui para metade da Série B? Porque lá na metade a gente vê se a gente vai precisar contratar um goleiro, um meia, um ponta, um centroavante, porque a gente sabe que vai ter peças que vão se destacar positivamente, outras negativamente, jogadores lesionados. Um debate aí sobre isso, do que é que o Sport vai precisar lá em julho, é lá em julho, não é agora. Mas para agora é um zagueiro canhoto. Zé Marcos cumpre essa lacuna. Antes dessa informação, a gente nem tinha sequer zagueiro canhoto para ser banco de Ramon Menezes, o que era um ponto de preocupação. Zé Marcos não é um baita de um zagueiro, não chega com o status de melhor zagueiro da Série B, muito longe disso. É um zagueiro limitado tecnicamente falando e que vinha mal no Vitória, mas sarrafo de Série A, cobrança de Série A, ele vai estar marcando Pedro Arrascaeta, De La Cruz, ele vai estar marcando Rafael Veiga, Matheus Pereira, vai estar marcando Vitor Roque, Flaco Lopes. Irmão, sarrafo de Série A. E a gente sabe que ele estava sendo muito pressionado pela torcida do Vitória. E estava jogando mal mesmo. Nos últimos 15, 20 jogos, vai. Só que é o sarrafo de Série A. Numa Série B, no outro ambiente, chega aqui com status de reserva imediato para Ramon Menezes, eu considero até uma boa contratação para composição de elenco, ponto. E ele chega com esse status para cumprir lacunas ali quando o Sport começar com uma maratona de jogos muito grande, Série B, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e tudo mais. Você vai precisar de um elenco mais robusto. E Zé Marcos vai conseguir ali quebrar um galho, porque o sarrafo, o nível de exigência é mais lá embaixo. E ele consegue agregar. Pelo menos assim eu espero, viu, Zé Marcos? Torço muito para que isso aconteça. Então, é um ponto importante a chegada de Zé Marcos na zaga pelo setor esquerdo. É um zagueiro canhoto de experiência, conseguiu já um acesso com o Juventude para a Série A. De certo modo, apesar de não vir bem com a camisa do Vitória, teve bons jogos também. Ele é um zagueiro muito instável e oscilante na temporada passada, né? Já fez gols importantes contra o Ceará, por exemplo, na reta final da Série A. Fez grandes atuações, inclusive, e também já fez péssimas atuações, entregando rapadura, errando passe no campo de defesa, falhando em posicionamentos. Então, é um zagueiro muito eletrocardiograma. Mas, mais uma vez, eu torço para que para uma Série A, como o nível de exigência lá em cima, e ele estava sendo criticado, eu acredito que numa Série B, ele consegue render mais, bem mais do que na Série A. Então, para ser banco, não me ofende não, tá? Na lateral direita, Claudinho. Ele hoje chega com o status de banco de Augusto Pucci. Até porque Pucci pegou a posição e tá jogando muita bola, meu irmão. No último jogo ele foi um dos melhores em campo contra o Retrô de novo. Foi o melhor em campo contra o Santa, foi um dos melhores em campo contra o Retrô. E fez um jogo regular
lá nos aflitos também. Então, Augusto Poço pegou a posição e a titular. Claudinho está se recuperando de uma lesão ainda, vai ganhando minutagem aos poucos e com o decorrer da temporada pode até assumir a titularidade absoluta, tá? Porque Claudinho é muito bom jogador, muito bom lateral e é um lateral, para mim, de primeiro escalão de Série B. Jogando o que ele sabe na média, no Criciúma, pelo que já jogou no Vitória também, ajuda demais. Então, acho que o patamar do Sport, defensivamente falando, já dá uma melhorada. Na zaga pela esquerda e na lateral direita, olhando para o elenco como um todo. Mais uma vez, esquece que o Sport não vai contratar lateral esquerdo agora. Vão esperar o buraco se alastrar ainda mais para lá em agosto contratarem um lateral esquerdo. Detalhe, a janela fecha em 10 dias. No dia 3, 9 dias agora, né? No dia 3 de março a janela de transferências fecha. E aí você só vai poder contratar jogadores livres no mercado, tá? Então, eu acredito que vão esperar mais Davi Gabriel, vão dar mais minutagem para Rafinha e torcer para que Filipinho consiga fazer uma boa temporada. E ele é o titular do Sport, nesse momento é o que a gente tem. Quando a gente olha um pouco mais lá para frente, Zé Lucas, eu acredito que não vai continuar. A gente só teria Zé Gabriel e Adriel. É pouco, tem que contratar um primeiro volante. Aí já são 3 contratações. Biel Fonseca já está contratado, confirmado por Roger. Pedro Martins ali como uma espécie de segundo volante também. Na ponta a gente tem Castilho, Max, Marlon Douglas e Cleison entre os reservas, tá? E Zé Roberto lá no ataque. Óbvio, os titulares são hoje Zé Gabriel, Iago Felipe, Barleta, Depena, Gustavo Maia e Gustavo Coutinho. Do meio pra frente é meio que o que dá. Do meio pra trás precisava contratar e acho que essas 2 contratações melhoram bem, muito até o patamar do elenco do Sport. Que cada vez mais, eu achava que era elenco de G10. Com essas 2 contratações pra mim já é G10 pra cima, né? Lógico, tem que ver o trabalho de Roger, encaixe e tudo mais. Com essas 2 contratações eu já enxergo, eu já consigo começar a me iludir para, já é um elenco de G7 e G6. Se Roger fizer um bom trabalho, dá para esse time ficar no G4. Eu sei que o G4 não é garantia de nada, apenas a gente vai para os playoffs com a possibilidade de jogar por 2 resultados equivalentes. E aí a gente se classificar para a Série A. Mas já tô começando a me empolgar um pouco mais. E mais uma vez, tudo vai depender do trabalho de Roger, tá? Futebol é encaixe, é sequência, é o trabalho, é futebol coletivo, se o trabalho do treinador vai ser bem executado ou não. Aí eu já não sei. Mas já diria Ronaldinho Gaúcho. Eles estão deixando a gente sonhar. Cada vez mais o Sport está melhorando em relação ao seu repertório no elenco. Precisa melhorar bastante ainda, mas já é um começo. Para começar a Série B, já estou começando a gostar um pouco mais. Roger cada vez mais vem ganhando peças para fazer um trabalho decente, de briga para subir para a Série A. E ali, o tempo todinho no G6, irmão. O tempo todinho no G6. É obrigação, inclusive, tá? Até porque o Sport vai ter um início de tabela bem interessante, para pontuar bem. E o Sport precisa começar bem a Série B. Fizemos um vídeo completo sobre isso aqui no canal, tá? Vou deixar o link no card. Sobre a negociação como um todo, eu gostei. Acho que, de certo modo, se você for botar na ponta do lápis ali, pegar valores para cá, salário que serão abatidos porque o Sport vai pagar a menor parte do salário e tal, em contrapartida vai abater o valor da dívida de 1,2 milhão de reais. Bom, acho que é uma boa negociação sim. Régua passada nisso, vamos agora para as finais do Campeonato Pernambucano. Tempo, qualidade e segurança fazem toda a diferença na estrada do sucesso. E a Montenegro Cargas é especialista em entregas rápidas, seguras e com excelência de ponta a ponta. Do ponto de partida ao destino final, sua carga estará em boas mãos. Por quê? Tempo é compromisso com a Montenegro Cargas. Qualidade é padrão FIFA. E segurança é prioridade. A Montenegro Cargas faz o transporte de cargas expressas, fracionadas, faz também o transporte de produtos químicos em todo o Brasil. Entre no site www.montenegrocargas.com.br, faça seu orçamento e depois vem aqui me agradecer. Essa é a Montenegro Cargas, transportando compromisso. Para quem não conhece, é carga, viu, pai? Para finalizar, as finais do Pernambucano muito provavelmente serão na Arena Pernambuco. É isso mesmo, meus amigos, acredite se quiser. Nem dá para ficar tão surpreso com isso que a gente já vinha trazendo aqui para vocês essa possibilidade das finais acontecer na Arena Pernambuco. E olha o que a Evandro de Carvalho falou aí em reunião lá na FPF, créditos aí pro Cast FC. Vamos lá. As finais, o mando de campo da federação, a federação vai indicar o local que será realizado, não a final mais, mas as 2 finais.
Né? Final Foi em ida e conseguido volta. excepcionalmente esse ano. Né? E qualquer à disposição, resisto. Ele falou que a federação vai indicar os jogos das duas finais, né? Ou seja, vai ficar à disposição da federação a indicação do local. Só que aí cabe aos clubes aceitar ou não e tentar reivindicar para colocar um jogo na Ilha do Retiro e outro jogo nos Aflitos. Aí vamos ver no que é que vai dar. Meus amigos, vocês lembram o que aconteceu na semifinal do Pernambucano? 3 dias atrás, Evandro de Carvalho solicitou ao Sport para que houvesse a abertura dos portões e um setor destinado ali inteiro para a torcida do Retrô. Tinha 15 torcedores na geral do placar. Evandro de Carvalho pediu para o Sport abrir os portões e o Sport, sim, eu vou abrir. Eu vou deslocar minha torcida que já comprou o ingresso para o setor da arquibancada geral do placar para ser deslocada lá para a sede, para ficar ali com a organizada do Sport. E o Sport poderia não acatar o pedido da FPF de Evandro de Carvalho. Por que o Sport acatou? Será que é porque tem rabo preso com Evandro de Carvalho? Talvez sim, porque ele ajudou o Sport recentemente com grana na gestão nefasta de Yuri Romão, 2 meses atrás por volta disso, senão o Sport poderia até perder Zé Lucas de graça. Enfim, veja como é complexa essa situação. Eu tô colocando aqui o ponto de interrogação / exclamação, né? Porque assim, o Sport deve ter algum rabo preso com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, talvez o Náutico também. Quem vai indicar o local é o presidente da federação. Deve ser 2 jogos na Arena Pernambuco, visando grana, ponto. Só que ele pode indicar e os clubes podem se rebelar. Não, a gente não quer 2 jogos na Arena, não. A gente quer um jogo na Ilha do Retiro e o jogo da volta nos Aflitos. Aí vamos aguardar. Bom, o Vitor Peixoto até entrou em contato com o Evandro de Carvalho mais cedo e conversou com ele, né? E rapidamente Evandro de Carvalho falou: eu estou considerando que os clubes aprovaram as finais na Arena. Não é possível que queiram mudar agora. Pois bem, se for jogo na Arena, inclusive, vai ser 50-50. Ou bota jogo na Ilha do Retiro com torcida única do Sport, jogo nos Aflitos com torcida única do Náutico, ou 50-50 na Arena Pernambuco nos 2 jogos. É muito bizarro, né? Assim, são possibilidades, tá, gente? Não é nada de martelo batido ainda. Nas próximas horas e nos próximos dias, a gente vai ter atualizações sobre o caso. Em complemento, o próprio Evandro de Carvalho falou: eu não tenho o que fazer. Se os jogos forem na Arena, será 50-50. Caso contrário, será a torcida única na Ilha do Retiro e automaticamente nos Aflitos também. Vergonha, né, velho? Porque eu queria muito torcida mista, torcida do Sport nos Aflitos, torcida do Náutico na Ilha do Retiro, no setor de cada um deles. E ponto. Isso seria o ideal, inclusive. Mas não. Ou é a Arena 50-50 ou é a Ilha do Retiro / Aflitos, torcida única. Aí é o famoso aguardar também para ver qual vai ser a decisão dos clubes, do presidente da federação e se os clubes vão aceitar, hipoteticamente, 2 jogos na Arena 50-50, né? Enfim, aguardar, tá? Caso aconteça a confirmação dos jogos na Arena, a gente traz uma análise ainda mais profunda e as informações aqui para vocês também. Aquele abraço, tá, gente? Like, inscrição e sininho das notificações também. Valeu, gente.